eu decidi que nunca mais eu vou falar sobre o design da frente da M3. Por quê? Agora eu gosto ou acostumei? Não, eu só não aguento mais não gostar da frente desse carro. Mas ainda assim o que interessa é dirigi-la. E sinceramente a gente dirige lá dentro e não pendurado aqui na grade. E mesmo que você estiver dirigindo e alguém na rua não gostar do design do seu carro, ainda assim você está de M3 e ela não. Vamos dar uma volta. Mas eu não gosto da tela inteira, enorme, gigante. Eu também não. Mas eu não gosto da grade, eu acho horrível. Eu também não. Mas eu preferi o câmbio de dupla embreagem, tá bom. Então você pega e compra uma M3 F80, que é a metade do preço desse carro. Esse é um recado para todos os haters da M3 G80. E isso me inclui. É um recado pra mim mesmo, só que nada do que a gente falar em relação a ela vai mudar o carro. O carro é o mesmo. Ele foi feito, foi concebido, foi projetado assim. E claramente é um carro muito legal. Nossa. Estamos falando, lógico, de um carro que não está puro. A M3 G80, logicamente, já é um carro muito potente de fábrica, com o seu famoso motor S58, 6 cilindros em linha, 3.0, biturbo, com 510 cavalos e 65 kg de torque, já de largada, mas um motor com diversos upgrades em relação ao S55, que equipava o F80 e que para o mundo da preparação foi um deleite, porque esse carro você consegue extrair potência. Estamos aqui num carro com 800 cavalos. Caramba, trocou turbina? Não! Lógico, tem um kit que você anda com 40% no etanol, mas com escape, remap e né, o famoso estágio 2 você consegue extrair muita potência. São 670 cavalos na roda e tudo tração traseira, até porque as M3 Competition que vieram para o Brasil não vieram na tração integral, assim como também tem a CS que veio para cá e ela é tração integral. Aqui é só tração traseira. E estamos numa Competition Track, que aí você tem os freios de cerâmica, o teto em carbono e esses bancos conchas que já falei algumas vezes, para mim é o banco concha mais legal disponível no mercado atualmente. Confortável, com vários ajustes, extremamente travado, uma delícia, além de tudo é lindo. Eu comparo muito a geração G80 da M3 com a geração 992 da Porsche. Por quê? Porque ela veio com muito mais tecnologia, consequentemente com muitos filtros em relação à parte de caixa de direção, uma eletrônica até de câmbio mais conservadora do que você tinha na geração passada, mas um carro que na parte de performance inevitavelmente cresceu muito, é mais confiável, é mais previsível, um carro com, logicamente, além de tudo, você tem um chassi onde ele é um pouco mais largo do que a geração passada, você tem um pouco mais de grip mecânico, então você consegue ter um carro mais previsível na pista, um carro maravilhoso para você ir para os track days e também menos arisco, digamos assim, do que você tinha na F80, que era um carro um pouco mais puro, além de tudo mais leve, 205 kg mais leve, só que pesa 1.800 kg, cresceu bastante. Os freios de carbono cerâmica da BM são impecáveis. Nunca vi um freio com uma resposta tão rígida, um feeling de pedal tão bom e tão responsivo quanto o que a BM ajusta nesses carros de rua. E também com uma potência de frenagem insana. O
câmbio é o Steptronic de 8 marchas, que faz bem às vezes do dupla embreagem, embora ele não seja tão agressivo, não seja tão emocional, digamos assim, porque ele passa as marchas de uma forma muito rápida, mas muito mais suave. Só que ainda assim você, para fins de performance, ele cumpre muito bem. Eu acho que às vezes na reduzida, quando você vem freando forte numa curva, num track day, às vezes ele dá uma vacilada para reduzir, faz um downshift meio lento, mas não é nada que você fala, putz, prejudicou a minha tocada na pista. Não é isso. O carro é um foguete, cara, muito rápida. Troca de direção também maravilhosamente bem, muito precisa. Isso é característica de BM, né? Essa parte da tocada ser muito afiada. Que belo trânsito, né? São Paulo tá insuportável. E se a gente for falar também, a gente freou um pouquinho mais forte, ele já aciona o pisca. Dessa unidade em específico, a gente tá num carro 2024, com 3.300 km, competition track, vieram menos competition track do que as competition normais, mas além disso a gente tem que falar da configuração desse carro. Para começar, a cor externa, que é Individual Tanzanite Blue, para mim, de verdade, desde a época que eu trabalhava na BMW em concessionária, as M3 F80, quando vieram no Tanzanite Blue, para mim era o carro mais lindo que a BM tinha em linha no momento, com essa cor. E é exatamente a configuração desse carro. Esse azul é maravilhoso, com um interno Silverstone, eu acho que é a combinação perfeita, o azul mais pro marinho com um interno gelo. E além de tudo, o proprietário desse carro acabou colocando muita coisa legal. O kit da Adro, que muda o para-choque dianteiro, é um para-choque mais agressivo do que o original. Todos os lips em fibra de carbono, tanto na frente quanto na lateral, dando aquela baixada no carro. E ainda assim foi trocada a tampa do porta-malas por uma inteira de fibra de carbono, com ducktail, acompanhando os frisos do design do teto. E, por fim, as rodas Apex ML10, que trouxeram uma aparência para esse carro que você fala, cara, sem dúvidas é a M3 G80 mais linda que temos em solo atualmente. E estágio 2 feito pelo Mandalá, falando, cara, 800 cavalos, não é brincadeira. E claro que, né, já falei muito sobre isso. A M3 sempre foi um carro incrível, sempre foi o esportivo para uso urbano, um dos melhores já feitos, né? Porque você tem características que você versáteis, né? Tanto para estrada quanto para track, quanto para cidade. Se você quiser fazer drift, você faz. Se quiser fazer track day, você faz. Enfim, ele é muito versátil para várias linhas de performance, mas ao mesmo tempo um carro perigoso. A G80 ela é menos perigosa que a F80? Em partes, porque ainda assim ela é um carro mais potente e ainda assim com um câmbio, poucas pessoas entendem isso, mas um câmbio muito rápido, com um carro com muita potência, só tração traseira, por diversas vezes, em diversas situações, depende do piso, depende se está chovendo, se não está, ou o pneu que você está, ele vai trocar de marcha e ele vai distracionar. E se você não tiver a sensibilidade no volante, a hora que você perceber que está distracionando, mesmo às vezes com o controle semi-desligado, pode ser tarde, o carro já apontou para um outro lado, por desespero você tira o pé do acelerador e para onde tiver apontado o carro vai. Não é um carro fácil. Então, pô, Leone, mas é um carro com 800 cavalos, tipo 300 cavalos a mais do que supostamente o carro vem? Sim, porque a partir do momento que você sabe o que você está fazendo entre o banco e o volante, você consegue dominar esses 800 cavalos e tirar proveito de toda a tecnologia, toda a parte de chassi e tudo mais que a BMW oferece. Mas sim, é um carro que você precisa tomar um certo cuidado para que ele não vire uma arma na sua mão. Enfim,
Essa G80 está disponível à venda na GTO, acabou de entrar, a gente, pô, tava fazendo as fotos do carro, olhando ela em detalhes, que carro maravilhoso. Acho que vai ser difícil encontrar uma tão linda quanto essa disponível por aí, certo? Valeu!